Você já louvou? Você já adorou? Agora é a hora. Se você falar comigo, eu vou chamar o pastor Rogério. Ele vai descer para o cajado. Em nome de Jesus. Estende suas mãos para cá. Pai, aqui está o teu servo, Senhor. Meu Deus, enquanto ele estiver aqui, acampa os teus anjos lá no lar dele, guardando de todo mal, Pai. Meu Deus, que o Senhor possa cobrir ele do alto da cabeça à planta dos teus pés. Que o Senhor possa dar vigor, ânimo, Senhor. Fôlego para que ele venha fazer não aquilo que ele quer, mas aquilo que o céu reservou ao coração dele. Meu Deus, usa ele como a pedra que esmiuça a penha, Senhor, neste lugar, para falar aos nossos corações, Senhor. Meu Deus, em nome de Jesus, Pai, eu coloco o Gabriel nas tuas mãos, Senhor. Creio no poder da vitória, em nome de Jesus. Aplaude Jesus, recebe o sangue do Senhor com as palmas, em nome de Jesus. Glória a Deus. Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Eu falo para ele até meio-dia e eu com essa cara, meu Glória a Deus. Glória a Deus. Pai do Senhor, amém? Amém! Abra sua Bíblia no Evangelho de Marcos, capítulo 5. Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Marcos. Aleluia! Capítulo 5. Poderoso Deus! Vamos ler do verso número 1 em diante. Marcos capítulo 5. Quantos irmãos procuram o texto? Sou grato a Deus pela oportunidade de estar aqui mais uma vez. Pastor Rogério, Deus abençoe sua vida, amém? Está todo engraçadinho hoje, né? Deixa eu você. Deus abençoe, obrigado. Amém. Obrigado pela oportunidade, meus amigos. Pastor está na direção também, né? Presbítero André, nosso pastor. Tenho muitos amigos que estão aqui. Se eu for falar o nome de todos, eu tenho certeza que eu vou esquecer de alguém. Então que Deus possa abençoar todos os meus amigos, irmãos e toda essa igreja também nessa madrugada de hoje, em nome de Jesus. Amém. Evangelho de Marcos, capítulo 5. Quem encontrou o texto, diga amém. Amém. Versículo 1 diz assim: E chegando à outra margem do mar, a província dos Gadarenos, e saindo ele do barco, lhe saiu logo ao seu encontro dos sepulcros um homem que tinha um espírito imundo, ao qual tinha a sua morada nos sepulcros, e nenhum homem com cadeias o podia prendê-lo, porque tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, e as cadeias foram por ele feitas em pedaços e os grilhões em migalhas, e ninguém o podia amansar. E andava sempre de dia e de noite, clamando pelos montes e pelos sepulcros, e ferindo-se com pedras. Versículo 6. E quando viu Jesus ao longe, correu e o adorou. E quando viu Jesus ao longe, correu e o adorou. Amém? Amém. Pode se sentar, fique à vontade. Glória a Deus. E você bem Aleluia. breve na minha oportunidade nessa noite, nessa madrugada. Sei que os irmãos estão cansados, mas em pouco tempo nós vamos chegar onde Deus não quer. Meus irmãos, nós sabemos que o Evangelho de Marcos, para ser bem específico aqui, não precisar falar dos 4 evangelhos, o Evangelho de Marcos, ele é o menor dos 4 evangelhos, sendo o Evangelho de Marcos tendo dentro do seu conteúdo 16 capítulos. E dentro desses 16 capítulos nós encontramos Marcos trazendo uma mensagem aos romanos que naquela época predominava diante da população. E Marcos traz o seu evangelho, e quando ele escreve acerca de Jesus, Marcos quer testemunhar àquele povo um Cristo que era servo e um Cristo que veio para servir. Marcos, como Mateus e Lucas, também fala acerca da biografia de Jesus Cristo, desde o seu nascimento até a sua morte e a sua ressurreição.
E dentro do Evangelho de Marcos, dentro dos seus 16 capítulos, são narrados 19 milagres que Jesus opera. Dentro do Evangelho de Marcos, os 19 milagres têm cada um em sua categoria, sendo esses 8 milagres demonstrando o poder de Jesus sobre as enfermidades, 5 demonstram o poder de Jesus sobre a natureza, 4 sobre os demônios e 2 sobre a morte. E quando nós falamos sobre demonstrar, dá para deixar aí um canto para mim, que eu vou derrubar, eu estou vendo já. Glória a Deus. Entendeu? Diz amém? Amém. Vamos lá. Quando a gente fala acerca de Jesus ter poder sobre os demônios, a gente aqui tem uma experiência e nós sabemos que a batalha do crente, ela é uma batalha espiritual. A nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue. Eu não estou aqui para pelejar contra você e nem você contra mim. Nós estamos aqui para se revestir das armaduras de Efésios capítulo 6, versículo 10, e pelejar contra as hostes espirituais da maldade. Então, para proveito da igreja, e vamos aproveitar que a gente está com o melhor tecladista da Zona Sul aqui, nós vamos entrar numa batalha espiritual. Eu gostaria que você fizesse um fundo bem espiritual para mim agora, aquele de guerra mesmo, que nós vamos dar lugar aqui. Quando a gente observa o livro de 1 Tessalonicenses, no capítulo 5 e no versículo 23, o apóstolo Paulo, de maneira assertiva e cheio do Espírito Santo, ele traz para nós que ao Deus nos criar, ele nos cria como ser tricotômico, isto é, que nós somos corpo, alma e espírito. E sabemos que tem uma frase de um historiador muito forte que ele diz assim, que nós não somos um corpo e temos um espírito. Na verdade, nós somos um espírito e temos um corpo. Então Deus nos dá a matéria, e dentro dessa matéria nós temos a alma e o espírito, que é onde Deus se comunica, que no livro de Gênesis, após formar o homem do pó da terra, Deus sopra sobre as suas narinas o fôlego, o espírito vem de dentro de Deus para dentro do homem. Quando a gente observa esse texto, nós encontramos aqui e sabemos que a nossa batalha, ela é uma batalha não física, mas uma batalha espiritual. E em Marcos, no capítulo 5, nos fala sobre uma guerra e uma peleja espiritual que alguém vai estar enfrentando e que alguém vai estar vivendo por ter uma brecha aberta, e diante dessa brecha, Satanás adentrar e começar a fazer algumas coisas que vai atrapalhar a vida dessa pessoa. Ao observar, Marcos, ele quer dar alguns detalhes para nós e nos fala sobre um rapaz, e o texto não diz a idade que ele tinha, o texto não diz qual era a sua idade, se ele era mais velho ou se ele era mais novo, mas o texto frisa na sua possessão demoníaca. E quando a gente observa o texto, nós vemos que Marcos, ele diz que essa possessão que ele carregava era uma legião de demônios. A palavra legião no grego, ela tem o mesmo significado da palavra multidão. Isto é, porque quando Jesus pergunta qual era o nome daquela legião, ele responde, legião porque somos muitos. Então, este rapaz agora está possesso com muitos demônios. E esses demônios vão acarretar em destruir a sua vida, porque quando nós lemos João capítulo 10, versículo 10, nós aprendemos que o ladrão, ele vem para matar, roubar e destruir. E este é o foco de Satanás, acabar com a nossa vida, acabar com a nossa espiritualidade, acabar com a nossa fé e deixar a gente frio, deixar a gente fraco, para que assim ele cumpra aquilo que ele quer na nossa vida. Quando a gente observa o texto, nós vemos que a vida deste moço vai ser totalmente modificada. E quando eu olho para essa igreja, eu louvo a Deus por ver vocês todos bem vestidos, todo mundo bem arrumado, porque isso é sinal que Deus fez uma obra na sua vida. Deus trouxe você do lamaçal do pecado e te colocou aqui. Tem gente que se incomoda, pastor, mas eu não me incomodo e acho bom. Você tem que vir arrumado, tem que vir bem vestido, tem que vir na glória para Jesus, porque Ele fez uma obra na sua vida. Só que quando a gente observa um crente cheio do Espírito Santo, ele pode ter a sua vida modificada. Percebe que cada um aqui tem um propósito, cada um tem um testemunho. Há pessoas aqui que Deus tirou de situações precárias, situações perigosas e situações de vergonha, mas Deus te deu um banho de misericórdia e te trouxe aqui. Só que da mesma forma que uma pessoa, ela pode ser cheia do Espírito Santo e pode mudar a sua forma de falar, a sua forma de se vestir.
e a sua forma de servir a Deus. Se há uma brecha aberta, Satanás também pode adentrar nessa brecha e trazer destruição para a vida dessa pessoa. Eu não sei qual foi a brecha, se foi um pecado, se foi uma mágoa, ou se foi algum sentimento enraizado, mas alguma porta foi aberta para que essa legião viesse adentrar sobre a vida deste rapaz. E quando a gente observa alguém que está possesso, a gente sabe que Satanás pode trazer algumas situações para a vida dessa pessoa. Por exemplo, observe o livro de Mateus no capítulo 9. E no versículo número 32, evangelista Jonathan, o texto vai nos dizer que Jesus se depara com um rapaz. E esse rapaz, ele tinha um espírito, ele estava possesso por uma legião demoníaca. E o texto vai dizer que ele não podia falar, ele não podia proferir palavras. Só que Jesus se depara com ele. E quando Jesus se depara com ele, Jesus expulsa aquele demônio. E aquele menino que não podia falar, a partir dali começou a proferir palavras. E o nome do Senhor foi glorificado. Observe no livro de Mateus, no capítulo 12, e no versículo 22, há uma situação semelhante. Porque o texto vai nos dizer que Jesus agora se depara com outro jovem. E este, por sua vez, ele era cego e não conseguia proferir palavras. Jesus então se encontra com ele. E quando Jesus se encontra, ele repreende a legião de demônios. E aquele que não podia falar e não podia enxergar, agora estava vendo, estava falando. E o nome do Senhor havia sido glorificado. Percebe que no livro de Mateus, no capítulo de número 17 e no versículo de número 18, o texto vai dizer que o rapaz chega até Jesus, clamando para que ele expulsasse a legião do seu filho. E percebe que o texto vai dizer que essa legião deixava ele com a crise epilética. Pregador, como assim? O demônio fazia com que ele tivesse crise de epilepsia. Só que Jesus encontra com esse rapaz e o pai dele clama dizendo: meu filho se joga na água, meu filho se joga no fogo. E ele tem crise. Jesus encontrou com ele, expulsou a legião de demônios e aquele menino ficou normal. E o nome do Senhor foi glorificado. Em Marcos, no capítulo 7, no versículo de número 26, o texto vai dizer que Jesus se depara com uma mulher grega de origem fenícia. E esta mulher tinha uma filha pequena. Percebe o texto que a palavra pequena aqui no grego significa uma criança de pouca idade. Pregador, por que você está dizendo isso? Porque quando Satanás entra e a brecha está aberta, ele não olha para a idade, para o tamanho, ele não olha para a classe social. Se a brecha está aberta, ele entra e faz a vontade dele. Jesus então escuta essa mulher e diz para ela: se eu liberar uma palavra, algo vai acontecer. Jesus fala para ela: vai para casa. Quando ela chega em casa, a menina está jogada na cama, porque a legião que estava nela foi embora, bateu e retirada. E o nome do Senhor foi glorificado. Percebe que no livro de Lucas, no capítulo 22 e no versículo número 3, o texto vai dizer que a noite cai e Satanás entra em Judas, chamado Iscariotes, para que ele negasse, entregasse e vendesse a Jesus. A possessão demoníaca, em alguns momentos, ela vai trazer alguém que vai ranger os dentes, fazer cara de bravo e vai gritar. Só que aqui Satanás entrou em Judas. Judas não grita, Judas não coloca as caras para trás, porque existem possessões que fazem a gente ter inclinações para o mal, sabendo que é mal, sabendo que é errado, sabendo que não deve fazer. É por isso que quando a gente observa o livro de Atos dos Apóstolos, ou Atos do Espírito Santo através dos apóstolos, no capítulo 16 e no verso também do número 16, o texto vai dizer que havia uma menina, ela possessa de um espírito de adivinhação. Só que hoje, quem faz coisas além da sua capacidade cognitiva é profeta, é Deus que está usando. Mas o apóstolo Paulo interage a buscar o discernimento do espírito. Para quê? Porque nem todo mundo que se levanta falando coisa que não sabe, é Deus que está falando. Só que eu vim pregar para uma igreja que tem discernimento, sabe quando é Deus, sabe quando não é, sabe quando Deus fala, sabe quando não fala. Senta aí, escuta eu pregar. O texto vai dizer, continua, vamos lá. O texto vai dizer que quando há uma possessão, meu pastor,
e as guerras espirituais a gente trava com ferramentas espirituais. Percebe que eu usei essa introdução pequena apenas para dizer aos irmãos que alguém que está possesso pode tomar atitudes diferentes, pode ter enfermidades. É por isso que Marcos, no capítulo 5, ele nos fala sobre o rapaz, e a sua vida vai estar no cenário que eu vou proferir adiante para os irmãos. O texto vai dizer que ele já não morava mais na sua casa. A altura do campeonato, aos 45 do segundo tempo, ele não sabia o que era pai, ele não sabia o que era mãe, ele não sabia o que era irmãos, porque quando a gente estuda demonologia, a gente aprende que existe a opressão e a possessão. A opressão é a famosa tentação. Todo mundo é oprimido, só que aquele que cai na tentação deixa o diabo usar. A opressão, por sua vez, ela vem por fora. A possessão, ela já vem por dentro. Esse rapaz, ele estava possesso, porque ele já não tinha mais controle da sua própria mente. Eita glória! Ele não tinha mais controle da sua própria vida. Marcos vem dando mais detalhes. Marcos vem dizer que além de não habitar mais na sua casa, esse menino morava nos montes, ele morava no cemitério, ele morava nos sepulcros. Marcos traz entre o evangelista Jonathan mais alguns detalhes dizendo: ele além de não morar mais na sua casa, ele andava despido da sua vestimenta. E nós sabemos que quem está aqui na sua capacidade cognitiva sabe que deve se comportar, sabe que deve se vestir com uma noiva ataviada. Só que agora ele anda mostrando as suas vergonhas, ele anda mostrando o seu corpo, ele não anda mais vestido. O texto vai dizer que ele clamava e gritava, e talvez o grito que ele dava era o grito da alma, precisando de ajuda. Eita glória, precisando de alguém para o libertar. Só que a gente não entende o grito de quem está aprisionado. Ai, 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 a gente acha que o grito de quem está aprisionado é qualquer grito. Ele gritava. Marcos vai dizer que ele pegava pedras e cortava o seu corpo. Eu imagino aqui todo dilacerado, pastor Rogério, porque não se vestia, ele se cortava, se automutilava. Pregador, a família tentava ajudar, tentava. Sabe o que eles faziam? Pegava ele e amarrava com correntes, amarrava com milhões. Porque tem gente que é assim, ele tenta ajudar amarrando a nossa vida. Ai, 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 Jesus, eu vou falar isso aqui hoje não, vou deixar para outro dia. Só que tem gente que é assim, ele tenta ajudar, só que te amarrando, deixando você estagnado. Só que o texto vai dizer que o demônio era tão forte, mas tão forte, que o demônio quebrava as correntes. Ele voltava para o sepulcro, ele voltava para o cemitério. Sabe por quê? Porque quando Satanás cria um cenário para envergonhar alguém, ele sempre vai querer que essa pessoa fique nesse cenário. Ele sempre vai querer que essa pessoa permaneça nesse mesmo cenário. Agora eu percebo que quando a gente estuda a geografia da cidade de Gadara, onde Decápolis, para ser mais específico, eu aprendo que era uma cidade que por sua riqueza era uma cidade conhecida por sua riqueza, presbítero André, era uma cidade povoada. Só que agora Gadara era conhecida como a cidade que tem um menino endemoniado, como um menino que não pode mais fazer nada, porque a vida dele está amarrada à altura do campeonato. Ninguém mais queria saber de Gadara. Alguém olhava e dizia: vou para Gadara, lá não tem nada de bom. Vou para Gadara, lá não tem nada pra gente. É uma cidade amaldiçoada, é uma cidade que ninguém quer pisar. Só que quando Satanás achou que aquela noite ia acabar na vergonha, aqui está pegando a palavra, eita glória, quando Satanás achou que Gadara ia permanecer na vergonha, Jesus falou duas palavras. A primeira palavra que Jesus falou foi no final do ministério, em João capítulo 19, versículo 30, quando na cruz do Calvário ele abriu os braços e falou: está
Jesus falou a palavra que deixou o diabo doido. Pregador qual foi? Marcos capítulo 4, versículo 35. E cedo da tarde, ele olhou para os discípulos e falou: passemos para o outro lado. Passemos para o outro lado. Eu quero crer. Eita, meu sentido autoridade. Você pode olhar para alguém do seu lado aí e seja profeta para ele, para ela. Diga assim para ele: fica tranquila, Jesus está chegando aí. Jesus está chegando aí, está pegando a tua. Diga para ele, para ela: ele está chegando. Bate na mão de Deus, bate na mão de Deus. Ele vai parar de pegar essa baixinha dele, ele está chegando aí. Ele está chegando. Alguém pensou que acaba a noite. Alguém pensou que acaba o vermelho. Mas eu tenho a palavra. Jesus está chegando. Jesus falou assim, ó: passemos para outro. Deus está aqui ainda, hein? Passemos para outro. Antes dos discípulos ouvirem, o diabo veio na velocidade da luz e ouviu primeiro. Porque quando Jesus chega em Gadara, quem é que recebe Jesus primeiro? O demônio. O diabo veio e falou assim: não acredito que ele está vindo para cá. Porque Jesus está em Cafarnaum, o outro lado do mar da Galileia e da Gadara. O diabo está dizendo assim: meu Deus, o homem está vindo para cá. E o que tem? É que quando eu estou aqui, Jesus está lá, eu faço o que eu quero. Mas a partir do momento que ele for no pé, você vai pegar forte. Alguém vai olhar para Jesus e vai falar: Jesus, a gente vai para Gadara. Lá tem um rapaz que ninguém consegue acalmar ele. Eita, como assim? Ele é bravo, ninguém consegue acalmar. Jesus, ninguém pode acalmar ele. É Jesus, o maço levantou, ele vai movendo, se acalma, ele acabou. Eita, o maço levantou, ele falou lá. Ninguém pode acalmar ele até eu chegar. Levante a mão para a olha, entre essa madrugada, para poder dizer: ele vai chegar, ele Gadara, e vai libertar a tua casa. Eu vou dar um minuto para ele glorificar, vai. Sabe o que o vento não levantou? Porque propósito e outro lado era uma alma. Vou repetir. Sabe por que o vento não levantou? Porque o propósito e outro lado era uma alma. Todas as vezes que você estiver chegando aonde Deus quer, o diabo vai mostrar que está com medo. Sabe como? Mandando vento, mandando tempestade, mandando calúnia, mandando fofoca. Mas eu posso liberar aquele que começou a boa obra. Ele vai terminar lá. Alguém está pegando aqui, alguém está pegando aqui. Eu vou deixar um minuto para os adoradores. Vai dar uma autoridade nessa casa. Parece que hoje ele precisa na cara de Deus. Eu não sei
Jesus chegou em Gadara. Isso aqui, meu Deus do céu. Jesus pisou na cidade. Glória a Deus. E o texto vai dizer que ele era amarrado com correntes e com grilhões. Só que o demônio fazia o quê? Quebrava as correntes, quebrava os grilhões. E quando eu tenho algo que me segura, isso se quebra, qual é a sensação que eu tenho? De verdade. Só que ele por fora estava solto, mas por dentro ele continuava amarrado, porque ele continuava na mesma situação. Pregador, e qual é a prova que alguém foi solto de verdade? Porque quem é livre de verdade nunca mais volta para o mesmo lugar que Deus tirou. Sabe o que Satanás quer fazer com a gente? Ele quer soltar a gente por fora e amarrar nossa vida por dentro. Este é o propósito de Satanás, porque o homem estava preso por fora e foi solto, mas por dentro ele continuava amarrado. E Jesus está dizendo assim, ó, é de pouco proveito alguém está solto por fora, mas está preso pelo lado de dentro. Só que eu vejo Paulo e Silas que era o contrário. Por fora ele estava preso, por fora ele estava amarrado, mas eu olhei para ele e falei: dá para cantar isso? Dá para cantar. E você pode orar, que está pegando já. É crente que lê palavra. Você pode orar. Eu posso, porque a nossa carne está presa, mas a nossa adoração ela não está. Sabe qual é o foco de Satanás? É acorrentar a gente. A gente entra no culto como esse, e se o microfone não está na nossa mão, o diabo acorrenta nossas pernas e fala: não vai adorar, não vai marchar, não vai na roia. O diabo acorrenta nossos braços, dizendo: vou prender a mochila toda. Eles não vão levantar bem a mão, ele amarra a nossa boca, dizendo: não vai adorar. Só que em 2 Coríntios, capítulo 3, o apóstolo Paulo vai dizer: a lei provoca a prisão, mas aonde há o Espírito, ali há liberdade. A pergunta que eu quero fazer: você está amarrado ou você está livre? Deixa eu ver, olha a liberdade hoje. Aqui tem liberdade. Aqui tem levanta a mão e a mão. 2 Timóteo, agora se você pegar isso aqui vai escutar. 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 9, Paulo vai dizer: eu sou tratado como prisioneiro, mas a palavra de Deus não está algemada. Sabe por quê? O foco do diabo é prender e acorrentar. Satanás tentou amarrar José na cisterna, mas não conseguiu. Satanás tentou amarrar Daniel na cova dos leões, mas não conseguiu. Satanás tentou amarrar Sadraque, Mesaque e Abednego na alvenaria, mas não conseguiu. Satanás tentou amarrar Jesus na cruz, mas não conseguiu. Satanás tentou amarrar Jesus do sepulcro, mas quando deu o terceiro dia, Maria se levantou, chegou na porta, o anjo sentado falou: porque procura entre os mortos aquele que está vivo. Satanás não vai amar você. Receba isso aqui em liberdade. Já começou a liberdade aqui no local. Cadê a liberdade? Cadê a liberdade? Isso. Porque você está lá fora. Eita, pastor Rogério, eu estava ajoelhado. E eu acho que foi você que colocou a mão na minha cabeça.
cabeça. Eu não sei quem foi, mas quando colocaram a mão na minha cabeça, o altar se abriu. E eu afundei para o lugar escuro. E vi 7 correntes. Deus falou, tem 7 famílias que está amarrada no bicho. Mas eu vou pegar 7 nós para marchar. O pó da glória, porque eu vou quebrar. Que o diabo quer tomar. Ele está dizendo, João, Deus, conhecereis a verdade, Deus, ele está passando aqui agora. Parei de pregar. Pastor falou, Gabriel, eu vou derramar uma graça. Levar a cara, ele vai descer aqui, porque o diabo amarrou a casa de alguém, o diabo amarrou o ministério de alguém. E falou, você não vai prosperar, você não vai chegar. Mas agora ele diz, as cadeias foram quebradas. Já. Vai descer na glória aqui dentro, fica no lugar. Você podia estar lá fora, acorrentado, amarrado, mas olha, você aqui, pega agora. Ele vai ter suas mãos para entregar a revelação. Se olha, já pegou aqui, vai começar a passar. Ele falou para mim, Gabriel, em 10 segundos, eu vou tomar essa igreja na glória tão grande que Satanás não vai pegar você de pé. 10, 9, 8, 7, prepara, 6, 5, 4, 3, Deus, seja derrotado agora. Sendo liberado com a nova unção a partir de hoje. Porque ele está dizendo, se Satanás acorrentou a sua vida, a verdade hoje vai quebrar os aguilhões das correntes. Lembra
no Salmo 46. Deus é nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente em momento de angústia. Pelo que não temeremos, ainda que a terra se mude, ainda que os montes se transformem, também nos mais. Ainda que as águas rujam e se perturbem, e ainda que os montes se abalem pela sua braveza. Ao rio, cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela e não será abalada. Ele nos ajudará no romper da manhã. As nações se embranqueceram, os reinos se moveram. Ele levantou a sua voz e a terra se derreteu. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. E de contemplar as obras do Senhor, que desolações tem feito na terra. Ele vai cessar a guerra até o fim da terra. Quebra o arco, corta a lança e queima, pelo amor de Deus. Se eu estivesse falando da vida alheia, você estava dando glória, mas como eu estou pregando a palavra, eita, levante as duas mãos. Jesus entrou na cidade, presbítero André. Deus está falando aqui. O demônio veio, se prostrou e fez o quê? Adorou. Era o diabo dizendo assim, ó, se os seus discípulos andam com você e não faz nada, eu faço. Ele se prostra e adora. Jesus fala assim, ó, ele ordena para que aquela legião fosse para a manada de porcos. Aproximadamente 2.000. Eu encerro a mensagem agora. Aleluia. Aí o texto diz assim, ó, que aquele menino ele foi liberto. Sim ou não? Sim! Aleluia, Jesus! Aí o texto se encerra dizendo assim, ó, eu fiz uma introdução só para você entender que Satanás fazia com que ele não ficasse em casa, ficasse nos montes, nos sepulcros, gritando, se machucando, despido da sua vestimenta, passando vergonha. Só que a libertação acontece, os homens daquela cidade vão dizer assim, ó, o texto se encerra dizendo, e eles se assustavam, porque viram aquele que antes estava possesso, assentado, vestido, e em sã consciência. E eles ficavam com medo e mandaram Jesus ir embora da cidade. Sabe o que foi que provocou o medo deles? Ver o menino assentado, vestido e bem. Mas quando ele estava possesso, a situação já era Diferente. eles levavam como normal, porque quando Jesus expulsou, eles se preocuparam com os porcos. Eles estavam dizendo assim, ó, para nós, ele chegou num patamar que os porcos são mais importantes. Merece mais meia hora, hein? Sabe o que eu estou falando? E eu vou encerrar aqui, que eu, na próxima eu vim de novo. Agora escuta, pastor Rogério, e eu encerro agora. Jesus cheiroso. Eles ficaram com medo porque o menino estava Glória bem. Olha isso. Porque ele estava liberto. Olha isso. Escuta, sabe o que assusta o mundo? Não é você estar enfiado no crack, É sobre isso. Aleluia. na prostituição, na bebedeira, na prisão. Isso não assusta os adversários. Sabe o que assusta? Ver você bem, vestido, liberto, dando glória. E tem gente que não queria você nessa vigília. Mas olha a hora que é, e você está aqui. E sabe o que eu quero pra dizer para você? O tamanho da glória que você der é o tamanho da corrente que está sendo quebrada na tua casa. Eu queria mais, Jesus. Aleluia! Boa foi essa? Boa foi essa? Poderoso! Manifestação de Deus. Obrigado! Obrigado, Deus! Obrigada, Senhor! Obrigado, Salvador! Deus ele ainda está. Obrigado! Aquele que está afastado dos caminhos do Senhor, se esfriou na fé. Glória a Deus! Irmãos,
A melhor coisa que eu aprendi foi que eu preciso me renunciar todos os dias. É, Deus. A conversão, a Bíblia diz que ela é diária. Todo dia, irmãos. Todo dia você vai se converter. Todo dia você vai renovar suas forças com Cristo. Mas se tem alguém aqui que está afastado, eu não posso deixar você ir embora sem orar com você. Tem alguém aqui que está afastado do Senhor? Tem aqui que ninguém nunca aceitou Jesus? Todo mundo aqui é crente, até o tutano? Quem é crente fala, eu vou pagar uma pizza. Ai, não tem nada. Meu Deus. Pode ser assim, Deus, um minutinho. Boa foi essa? Meu Deus, coisa do céu. Boa foi essa palavra. Que Deus continue abençoando a vida do Gabriel. A todos os irmãos aqui presentes. Pode encerrar a live da igreja? Pode encerrar. Daí, me dá um celular aqui, celular, para mim.